Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um Café com Resenha. Dessa vez, nesse domingão, dia 5 de maio de 2024. Tristeza? Nenhuma. Empatamos com o Bragantino ontem com claros erros de arbitragem. Aliás, já vou aqui confidenciar a vocês que eu não consegui dormir enquanto eu não me convenci que não houve falta do De La Cruz no jogador do Red Bull Bragantino. Fiquei olhando e revendo e dando zoom e olhando de novo. Realmente vocês estavam com a razão. Não houve falta em cima do jogador do Red Bull Bragantino. Sequer ele encosta embaixo no jogador. O jogador sente que vai perder na corrida para o Nicolás De La Cruz e se joga de maneira assintosa, de maneira vergonhosa no gramado. E a arbitragem, junto com o Nobre Lins, que é considerado um dos melhores VAR do Brasil, cai na pataquada do jogador do Red Bull Bragantino. O lance em cima do Luiz Araújo foi pênalti claro, e esse sim eu falei desde o início com vocês. E no caso desse pênalti, tem um agravante. A arbitragem ela está sendo instruída a não marcar falta fora do lance se não interferir na jogada. Mas como os árbitros podem saber se vai ou se não vai interferir na jogada? E se no rebote a bola cai exatamente onde o Luiz Araújo estava? Bom, aí nesse caso é recomendado que o VAR atue. Como não foi o caso, a recomendação é para que se ignore o lance. Daqui a pouco vai ter jogador dando soco na cara do outro fora do lance, porque não está impactando no lance mais. Ou seja, conclusão, fomos sim prejudicados ontem contra o Red Bull Bragantino. Alguém garante que o Nicolas ia fazer aquele gol que o Luan Cândido foi expulso e gerou a falta em cima dele mesmo? Não, ninguém garante. Será que o Pedro ia conseguir converter o pênalti que o Luiz Araújo sofreu? Não sabemos, mas não teremos também o direito de saber, porque a arbitragem tirou de nós o direito de termos dois lances cruciais que poderiam mudar totalmente o jogo. Inclusive, na expulsão do Luan Cândido, o Flamengo jogaria todo o primeiro tempo, porque foi bem cedo o ocorrido, mas todo o segundo tempo com um jogador a mais. Cá pra nós, isso não é garantia que a gente fosse ganhar o jogo, porque a gente já viu o Flamengo jogando com um a mais por 2 vezes nessa temporada e tomar sufoco e não conseguir ganhar. Mas tiraram da gente o direito da dúvida. Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram muito bem em reclamar veementemente sobre a arbitragem. Mas algo tem que ser feito, pessoal. Reclamar apenas não resolverá jamais os problemas da arbitragem no Brasil. É preciso profissionalizar os árbitros, criar uma liga para os árbitros, talvez tirando percentual dos jogos, como é feito, para poder sustentar as federações estaduais, para sustentar a arbitragem no Brasil e aí sim poder cobrar profissionalismo dos homens de apito. Não acredito que exista má vontade, não acredito que exista desonestidade dos homens do apito para prejudicar a B ou C. Eu acho que eles estão pressionados sim, por tudo que o John Textor fez, por todas as indagações. Marcos Braz, inalações perigosas, irmão, é aquilo que você cheira que é perigoso. Não existe inalação perigosa na arbitragem não, irmão. Só se os caras estiverem cheirando terra. Inalação é aqui, ó, no nariz. Indagações que devem ser feitas à arbitragem para que os caras sejam colocados sempre em dúvida. O John Textor bagunçou com a arbitragem brasileira e é preciso proteger os árbitros desse tipo de situação. Mas enquanto os clubes só derem pedrada na arbitragem, nada vai se resolver. E tem mais, a CBF está cada dia mais omissa, tanto na situação da arbitragem, quanto em outras situações também. Eu já falei para vocês que todos os valores que a Conmebol está repassando aos clubes que estão disputando Sul-Americana e Libertadores não estão sendo repassados pela CBF em tempo real para os clubes. Como é que funciona? Nosso clube foi lá e venceu uma partida. A Conmebol deposita na CBF o valor pela vitória daquela partida. Na Libertadores, na Sul-Americana, se paga por partida vencida também. A CBF, então, tem que prontamente repassar o valor ao clube. A CBF não está repassando no tempo que tem que repassar. Está demorando para repassar. E quando os clubes vão cobrar a CBF, ela sequer dá retorno. O Edinaldo, hoje, como presidente da CBF, está gerindo a pior CBF da história do futebol brasileiro.
Uma CBF omissa em vários lances, em vários sistemas e que está prejudicando os clubes sim. Talvez seja já porque a entidade sentiu que a partir de 2025 ela vai ser colocada para escanteio. Com a criação das ligas, o Campeonato Brasileiro e as principais competições devem ser geridas pelos clubes. E a CBF agora resolveu tocar o F para os clubes brasileiros, se preocupando apenas com a seleção brasileira. Que já sirva de alerta para os clubes verem que se está assim agora, que os campeonatos ainda nem são administrados pelas ligas, que será pior quando os campeonatos forem totalmente administrados pelas ligas. Que os clubes não caiam na bobagem de deixar valores nas mãos da CBF e nem a arbitragem na mão da CBF, porque esta está bem claro que não vai tomar atitude nenhuma para ajudar os clubes brasileiros mais. Nação, eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra e eu peço para você continuar ajudando o nosso canal através do nosso grupo de membros no WhatsApp. Nós estamos voltando a crescer novamente. Estamos desenvolvendo um trabalho de novo depois de termos perdido o nosso canal maior. E eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento em que a gente está refazendo os canais. Graças a Deus, a gente vem conseguindo um crescimento legal, mas sem a sua ajuda, tudo isso vai ser em vão. Por isso eu te peço para que você nos ajude com apenas R$10. É um Pix no número 31 98613 8778. Pix de R$10, manda o comprovante pra gente no WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo e eu te coloco no nosso grupo exclusivo de membros para você poder participar de rifas, sorteios e lives exclusivas. Com essa ajuda sua, num valor tão simbólico, tão pequenininho, a gente vai continuar conseguindo manter essa infraestrutura de câmera, de telefone, de luz, água, aluguel, toda a infraestrutura necessária para poder trazer para vocês as melhores apurações e as mais verdadeiras apurações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Então ajuda a gente, R$10 é um valor simbólico no Pix 31 98613 8778. Vamos aproveitar esse domingão? Eu quero ver vocês nos ajudando para a gente já iniciar esse mês de maio com todo o gás, porque afinal de contas é um mês decisivo para o Flamengo. O Flamengo treina hoje de manhã ou treinou hoje de manhã, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo, no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. E logo à tarde já vai embarcar para La Serena. É importante entender que o nosso compromisso contra o Palestino na terça-feira é alguns pormenores. Era para esse jogo ser jogado em Santiago, no Chile. O avião iria direto para Santiago, no Chile, nos hospedaríamos lá no hotel e jogaríamos. Acontece que o estado do gramado, na capital chilena, não está legal. Então a Conmebol vetou na capital chilena. Daí, a equipe do Palestino teve que levar esse jogo para Coquimbo. Coquimbo é uma pequena cidade lá no Chile. O estádio tem capacidade para apenas 18 mil pessoas. Coquimbo não é na cidade de La Serena, 97 quilômetros de distância. E La Serena está a 500 quilômetros de distância da capital do Chile. Então o Flamengo vai até La Serena, uma viagem maior do que faria até Santiago do Chile, e de lá vai de ônibus até a concentração, 97 quilômetros de distância de Coquimbo, para depois começar os preparativos para o jogo desta terça-feira contra o Palestino. Esse jogo ele é decisivo, porque a tabela de classificação na Libertadores, ela está bem apertadinha do segundo para o quarto colocado. Quem tem uma folga, uma sobra, é apenas a equipe do Bolívar, que está ali com 9 pontos. Flamengo com 4, o Palestino com 3 e o Milionários com 1 estão embolados, porque se o Flamengo não vence a equipe do Palestino, o Flamengo faz 5, o Palestino faz 4, e se o Milionários ganhar da equipe do Bolívar, o Milionários faz 4 pontos também. Fica muito arriscado a classificação do Flamengo. Por isso é muito importante a raça que o time rubro-negro mostrou ontem contra o Bragantino ser aplicada também no jogo contra o Palestino, para a gente voltar de uma vitória mais tranquilo para o técnico Tite poder detectar todos os problemas que todo mundo já viu, só o Tite que não, resolver esses problemas e a gente ter uma sequência. Se ele voltar com uma derrota, a pressão vai continuar em cima da cabeça dele e muito em pouco tempo a gente pode estar procurando um novo treinador. O Jorge Jesus, por exemplo, já deu uma declaração antes de ontem que não sabe se permanecerá na Arábia. Ele tem contrato só até o final de julho agora. E já disse que não sabe se vai permanecer no Al Hilal. Bom, isso já foi suficiente para vários baluartes rubro-negros começarem a pressionar a direção
para mandar o Tite embora e trazer de volta o Jorge Jesus. Aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga rubro-negro e rubro-negra, Jorge Jesus nesse time do Flamengo daria certo? Nessa estrutura, no time não, nessa estrutura, nesse cenário que o Flamengo tem hoje, daria certo? Quando o Jorge Jesus veio, a gente tinha os departamentos de futebol muito bem definidos com os seus profissionais trabalhando na área de medicina e na área de futebol. Hoje não, hoje é Brás Futebol. Não tem mais ninguém entre o Brás e o departamento de futebol. Nessa estrutura, o Mister daria certo? Você gostaria que o Tite fosse embora agora para o Jorge Jesus? E mais, vocês acham que o Jorge Jesus voltaria para cá? Porque a gente sabe que ele ficaria conversando, como já fez outras vezes, e acabou fechando com outros locais. Comenta aí o que vocês acham sobre isso. Vou falar sobre estádio e sobre Gonzalo Montiel. Sobre estádio, Lauro Jardim trouxe a informação hoje que internamente a Caixa vê com bons olhos agora uma aproximação dos valores, não é da negociação não, presta atenção no que eu estou falando. A Caixa vê com bons olhos a aproximação dos valores pretendidos pela Caixa e daquilo que o Flamengo quer. Por quê? Porque como o prefeito Eduardo Paes falou que vai criar um projeto de lei para transferir a capacidade construtiva da Gávea para o terreno do gasômetro, o pessoal da Caixa entende que o Flamengo vai levantar a proposta de cento e poucos milhões de reais, que era o que o pessoal do Flamengo achava que deveria pagar pelo terreno, para cerca de 300 a 400 milhões de reais. Então a expectativa da Caixa é essa, que numa futura reunião, que ainda não está marcada com Rodolfo Landim, que o Landim possa subir a proposta em mais do que o dobro, pelo que a gente conversou nos bastidores para confirmar a notícia e trazer para vocês, há um certo, por falta de palavra melhor, desespero do Rodolfo Landim para conseguir a compra desse contrato. Seria o grande passo que ele daria, o grande golpe de mestre que ele daria para fazer o seu sucessor no final do ano, uma vez que Campo Bola está desastroso e as declarações que ele vem dando são uma pior do que a outra. Então o Landim está empenhado em conseguir a compra do estádio do Flamengo e pode ser sim que ele suba a proposta para a Caixa Econômica Federal. Vale lembrar um detalhe, o Flamengo nunca botou proposta no papel, preto no branco, para a Caixa. Mas se conversaram, sim, sobre o que o Flamengo entendia e sobre o que a Caixa entendia. A Caixa hoje entende que é de 400 a 450 milhões de reais. Fabrício, mas o terreno desvalorizou. Mas a Caixa, que é o grupo que administra o terreno, entende que se vender muito barato, corre o risco de desvalorizar os outros terrenos adjacentes. Então ela quer tirar o máximo de valor possível, mesmo sabendo que o terreno desvalorizou, principalmente pela queda do tamanho dele. Quem vende, vende pelo preço que quiser ou não vende. Quem compra, negocia e aceita o preço que está sendo colocado ou não compra. Então, espera-se que o Flamengo melhore bastante a proposta para que eles possam começar a conversar sobre o terreno. Porque depois que o Flamengo e a Caixa se entenderem sobre a aproximação nos valores, que não aconteceu até agora, aí sim o Flamengo vai discutir, vai fazer o estudo, vai ver como é que funcionam as coisas lá, para a tramitação poder acontecer. Entendido, pessoal? Então, sem sensacionalismo, sem tocar em estádio, falando apenas de como está a situação do terreno. Gonzalo Montiel não pretende voltar para a América do Sul nessa temporada. Para ele poder ficar no Nottingham Forest, para o Nottingham Forest ser obrigado a comprá-lo do Sevilha, ele teria que ter cumprido 50% pelo menos das partidas do clube inglês, o que não aconteceu. Com isso, Gonzalo não vai ser comprado pelo Nottingham Forest, que já comunicou isso ao Sevilha. O Sevilha já comunicou ao Gonzalo Montiel que não pretende utilizá-lo porque seus dois laterais vão permanecer na equipe para a próxima temporada. Então, o Gonzalo Montiel, através do seu staff, não fechou as portas para Flamengo, Palmeiras e River Plate, que são os três clubes que estão interessados. Inclusive, dos três clubes, Palmeiras já conversou com o staff dele. Palmeiras está com o Marcos Rocha e o Mike e precisa substituir o Marcos Rocha, que já é um ancião no futebol. Já conversou com o staff dele e o River Plate também já conversou. O Flamengo ainda não. A resposta que o staff do Gonzalo Montiel deu a Palmeiras e a River Plate foi que primeira intenção deles é permanecer na Europa. Então eles estão agora estudando o mercado europeu, vendo as possibilidades, uma vez que o Sevilha já disse para o staff do Montiel que aceita emprestá-lo novamente. Então, com a questão do empréstimo,
há clubes europeus que podem querer o Gonzalo Montiel para que ele retome a sua carreira e retome as suas convocações que não estão garantidas na seleção da Argentina. Então, primeiro, os caras vão avaliar o mercado europeu e tentar encará-lo lá. Seguindo, aí sim, eles vão olhar para o mercado sul-americano. A última do Montiel é o mercado sul-americano. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o Flamengo quiser entrar nessa briga pelo Montiel, lateral direito da seleção argentina, o Flamengo vai ter que aguardar até os últimos dias da próxima janela de transferências e lá nos dias brigar contra Palmeiras e River Plate para que o jogador possa escolher vir para o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês veem Gonzalo Montiel como uma boa escolha? Mesmo nesse cenário que eu estou contando para vocês? Coloquem aqui nos comentários que vocês sabem. Aqui no nosso canal é você que manda. Nação, se inscreva no nosso canal, ajude a gente através do grupo de membros no Zap Zap. Curta, comenta e compartilha para a gente continuar crescendo e continuar trazendo as informações do Mengão Queridão com a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Um excelente domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.